Mateus capítulo 28, verso 18 ao 20. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém. Vamos orar? Pedir que Deus fale conosco. Senhor, perdoa-nos qualquer pecado neste momento. No nome do Senhor Jesus, Pai, rogamos que o Senhor nos dirija nesse estudo bíblico, desse culto de oração. Fale conosco, Senhor, nos edifique na sua palavra bendita e possamos te conhecer um pouco mais do Senhor, amar e servir melhor o Senhor, Pai, através desse estudo de hoje à noite. Seja conosco, que o seu nome seja glorificado, todas as coisas, em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Amém. Pode sentar. Hoje, irmão, nós vamos continuar, a leitura do livro do pastor Jeffrey Johnson. Nós estamos estudando sobre a missão da igreja, aquilo para o qual a igreja ela existe. Eu li esse texto com vocês aqui porque ele é o texto básico, inclusive o pastor Jeffrey Johnson ele usa aqui no livro, e que o Senhor Jesus Cristo fala claramente da missão da igreja, Ele diz: É-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, essa é a missão da igreja dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Então, nesse capítulo, o pastor Jeffrey Johnson, ele vai, capítulo 7, a missão da igreja, aqui do livro sobre a igreja, ele vai apresentar para nós essa missão, mas ele vai mostrar, como eu falei, já li a semana passada, tratando de 3 tópicos aqui, Primeiro, ele diz aqui na introdução, para nós compreendermos a missão da igreja, nós precisamos observar esses 3 temas aqui das Escrituras. Primeiro, precisamos ter uma compreensão básica da teologia bíblica para que possamos avaliar adequadamente o papel que a igreja desempenha no cumprimento do propósito de Deus na terra, na história da redenção. Então, a primeira coisa é olharmos o que a Bíblia mostra sobre a história da redenção. Segundo, precisamos examinar a natureza da igreja para que possamos entender o principal motivo da igreja existir. Então, o que é a igreja? Então, qual a natureza da igreja? O que é uma igreja? A partir do momento que nós observamos isso, nós podemos dizer qual é a missão da igreja também. Em terceiro lugar, precisamos observar a declaração da missão que Cristo emitiu para a igreja, para que possamos entender o seu propósito. Então, são essas 3 coisas, irmãos. A história da redenção, o que é a igreja e a missão dada pelo próprio Jesus explicitamente aqui em Mateus 28, como a missão da igreja, o que nós geralmente chamamos de a grande comissão. Aí eu já comecei a explicar, já comecei a ler com os irmãos o primeiro ponto, que é, vamos olhar para a história da redenção. Aí eu li com vocês o tópico em que o pastor ele fala das 2 eras e dos 2 reinos. Nós vimos aqui que o apóstolo Paulo e as Escrituras nos ensinam que nós temos na verdade dois reinos. O reino desse mundo, que é de Adão em diante, desde que Adão pecou, e aí domina o mal, domina o pecado e a morte, o sofrimento, e o chamado reino vindouro, que é o reino que Cristo vai trazer quando ele voltar. E ele então vai criar um novo céu e uma nova terra, E esse reino, meus irmãos, ele não está ainda estabelecido, nós vimos aqui, ou seja, Jesus ainda não voltou, mas no coração da igreja, no coração dos cristãos, já está esse reino.
Aí não sei se vocês lembram, mas eu tratei aqui um pouco sobre aquilo que nós chamamos do já e do ainda não. Então, o reino ainda não veio, né? Jesus ainda não voltou, nós ainda estamos nesse mundo aqui. Nesse mundo existe pecado, morte, sofrimento, mas Jesus então ainda vai voltar, ou seja, o reino ainda não nesse sentido que Jesus ainda não voltou, mas o reino, existe um sentido em que o reino já né? Então, o ainda não Jesus ainda não voltou, mas existe o sentido que o reino já está entre nós, só que ele não está visivelmente, ele está no coração daqueles que creem em Jesus. Então ele está no Espírito Santo, a obra do Espírito Santo faz no coração daqueles que são crentes já. Então o reino está neles. Portanto, o pastor, ele coloca aqui uma frase que eu achei muito bonita, que eu até destaquei para vocês, que está aqui nessa parte que ele diz: a igreja e o reino dos céus. No finalzinho da página 148, ele diz assim: neste sentido, a igreja é como a casa de Deus, funciona como a embaixada do reino dos céus na terra. Então, a igreja é como uma embaixada. Nós sabemos o que é uma embaixada, né? Vamos dizer assim, um país, ele tem uma embaixada no outro país. Então, aquele local está ali um embaixador e ele representa, aquela embaixada e o embaixador representam o país estrangeiro dentro daquele país ali, né? Então, isso é a igreja. A igreja, ela é como uma embaixada do céu nesse mundo de pecado. E aí o pastor coloca assim: somente aqueles que estão dentro da igreja e que se submeteram ao seu senhorio, somente aqueles que fazem parte da igreja é que estão protegidos contra a ira que está por vir. Somente eles encontraram paz e liberdade sob sua direção. Somente eles, pela fé, têm visto o reino de Deus, conforme João 3,3. Somente a igreja tem experimentado o poder libertador da era vindoura. Assim, o reino dos céus nesta presente era má não se expandirá além daqueles que foram unidos pela fé ao rei, à igreja. Então, em resumo, esse reino, ele está na igreja, na embaixada do céu, e ele não se expande além da igreja, né? É verdade que o Senhor Deus já reina sobre tudo, ele é rei. Só que o sentido aqui que a Bíblia fala do reino de Deus é aonde o Senhor é obedecido, é amado e é servido, e isso somente na igreja. Deus reina até sobre os ímpios, até sobre o diabo. O diabo e os ímpios, eles estão debaixo do poder de Deus, e eles vão até onde Deus permite, mas eles são rebeldes, eles são desobedientes, né? Somente a igreja é obediente a Jesus. E esse reino, eu repito, ele não é visível, ele não está aí às claras, ele está no coração da igreja. E a igreja manifesta esse reino através das suas palavras e da sua vida. Mas esse reino, ele não se expande além da própria igreja. Então, enquanto Jesus não volta, o reino de Deus, ele está, digamos assim, circunscrito à igreja de Jesus Cristo. Eu vou continuar então, meus irmãos, lendo o próximo ponto que o pastor aborda, ainda dentro dessa primeira parte, que é falar da história da redenção. Existe uma história da redenção, né? Então, essa história em que o homem pecou, e aí Deus prometeu a vinda da semente da mulher que iria pisar a cabeça da serpente, e essa semente é Jesus. Por todo o Antigo Testamento ele vem prometendo isso, mas aí Jesus vem mesmo cumprindo a promessa do Antigo Testamento, que se encarnando, não é? Nasceu de uma virgem, se revestiu de humanidade, viveu uma vida santa, que nenhum homem viveu, pagou por nossos pecados na cruz, e aí agora ele morre, é sepultado, sobe, ressuscita, sobe ao Pai, envia o Espírito Santo, e esse Espírito Santo então vai
converter as pessoas e vai espalhar a mensagem da igreja, e esse reino está onde o Espírito Santo está agindo. E Jesus em breve voltará. Quando ele voltar, aí que vem o estabelecimento pleno em todo o universo, né, do reino de Cristo Jesus. Enquanto Jesus não volta, esse reino na terra, ele ainda está, digamos assim, apenas no coração daqueles que são já crentes, né? Então esse é o ponto, e essa é a questão aí de toda essa história que o Senhor está operando, trazendo redenção para o seu povo. Agora, nós vamos ver, irmãos, um próximo ponto aqui que o pastor fala, que esses dois reinos, eles são incompatíveis, né? Eles são incompatíveis. Quais reinos, né, são incompatíveis? O reino deste mundo e o reino dos céus. Esta presente era má é incompatível com a era vindoura. Aí ele fala assim: como água e óleo, o reino das trevas e o reino dos céus são incompatíveis. A luz e as trevas não têm nada em comum. 2 Coríntios 6,14. É impossível, portanto, fundir esses dois reinos opostos. Os magistrados civis não têm jurisdição sobre a embaixada dos céus, e a igreja não tem o poder de cumprir sua missão através do uso das armas terrenas deste mundo. Assim como Cristo não tentou estabelecer o seu reino através da força política, a igreja não deve ser seduzida a pensar que pode expandir o reino de Deus por meio de revoluções políticas e sociais, marchas políticas, protestos, comícios e ativismo não são as chaves para o reino de Deus, o reino dos céus. Eu queria ler com vocês alguns versículos para nós entendermos melhor aqui o que o pastor está dizendo. Vamos ler então. Eu peço para vocês abrirem comigo as suas Bíblias. Primeiro, em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Diz a palavra do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Então, o primeiro aspecto aqui importante para ser notado é que a igreja são aqueles que têm a comunhão com Jesus e que estão na luz. É o reino dos céus na terra, a embaixada do reino dos céus na terra. E os infiéis são os incrédulos. É o reino deste mundo, é a presente era. E Paulo diz aqui que não devemos entrar em julgo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Até no versículo 15, que eu vou ler também, ele diz assim: que concórdia há entre Cristo e Belial? Que parte tem o fiel com o infiel? Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei, entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Por isso saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então isso mostra que existe uma incompatibilidade profunda entre o reino dos céus e o reino das trevas, entre essa presente era má e a era vindoura. Então, meus irmãos, os cristãos estão no mundo, mas eles não são do mundo. Eles agem como a embaixada do céu, mas são reinos completamente diferentes. Então esse é o primeiro ponto. O pastor então coloca que, devido a isso, os magistrados civis
que são, então, pertencentes a esta presente era, eles não têm jurisdição sobre a embaixada dos céus, né? Ou seja, meus irmãos, eles não podem, digamos assim, eles não têm aquele poder sobre as questões espirituais, as questões da igreja, né? Eles não podem determinar, por exemplo, o que a igreja deve crer. A igreja, ela está ligada ao reino dos céus, né? Mas o outro lado também é verdade, ou seja, que a igreja, da mesma forma que, por exemplo, o governo não pode dizer o que a igreja tem que crer ou não crer, né? E vamos dizer assim, ser o senhor da igreja. Todavia, meus irmãos, a igreja também não tem o dever de cumprir sua missão através do uso das armas terrenas deste mundo. Aí nós vamos ler agora, aqui em 2 Coríntios ainda, no capítulo 10, no versículo 4. Leia comigo também aí, por favor. Capítulo 10, no versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Eu vou continuar lendo aqui, no verso 5, que diz: destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Observe, irmãos, que as nossas armas não são deste mundo. A igreja, para ela expandir o reino de Deus, à medida que as pessoas vão crendo, o reino de Deus vai se expandindo, né? Porque as pessoas vão, o Espírito Santo vai reinando no coração delas, Cristo reina no coração delas, desde que elas creem em Jesus. A expansão do reino não é pelas armas carnais, né? Mas pelas armas espirituais. Na verdade, pela pregação do Evangelho, pela obra do Espírito Santo, na medida que a igreja vai pregando, sendo sal, sendo luz, como Jesus diz lá em Mateus capítulo 5, mas não pelas armas carnais. O próprio Senhor Jesus, como ele destaca aqui, ele não tentou estabelecer o reino de Deus através das armas carnais, pelos poderes deste mundo. Ele não tentou estabelecer o reino de Deus pela força política. Vamos olhar então Evangelho de João, capítulo 18, versículo 36. Evangelho de João, capítulo 18, versículo 36. Diz assim a palavra do Senhor. Para nós pegarmos o contexto, vamos ler desde o verso 33. Evangelho de João, capítulo 18, verso 33 em diante, tá? Diz assim a palavra do Senhor. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram-te outros de mim? Pilatos respondeu: Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Veja, irmãos. Aí olha a resposta de Jesus. Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Jesus não tentou implantar o reino pela força política. Por quê? Porque Jesus mesmo disse: o meu reino não é daqui. O meu reino, o reino de Jesus não era mais como era, por exemplo, o Império Romano ou a nação judaica.
Não é deste mundo, não tem um território, não tem um governador, um governante, um rei, um presidente, um povo, não é uma nação, não é um reino deste mundo, mas é espiritual, vem da glória, e ele vai se expandindo, não pela defesa política. Por isso que Jesus Cristo diz aqui: se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Ou seja, meus irmãos, se o reino de Jesus fosse deste mundo, como era o Império Romano, ou como podemos pensar, como era o Israel antigo, ou como é o Brasil, ou como são os Estados Unidos, ou como qualquer país, aí Jesus diz: os meus servos pelejariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus. Aí teria a força política, aí teria talvez até uma guerra, né? Para que Jesus não fosse entregue, para que Jesus não fosse morto. Eles usariam a força política, da força, da guerra, das armas. Mas o reino de Jesus não é deste mundo. O reino de Jesus, ele cresce não pelas armas. Jesus não tentou implantar o reino pelas armas políticas, ou pelas negociações políticas, ou pela força da guerra, o que for. Jesus não tentou, mas Jesus, na verdade, foi implantando o reino espiritualmente, falando, trazendo. Ele é o verbo de Deus, e assim é a igreja. Então é muito importante, meus irmãos, nós observarmos o reino de Cristo. Há uma incompatibilidade entre o reino de Cristo e o reino deste mundo. E o reino de Cristo, ele não se expandirá pela força, pelas armas deste mundo, mas pelas armas espirituais. Não é pela força política. Então, se nós entendermos isso, aí nós vamos entender o que o pastor fala mais adiante, né? Ele diz assim: a igreja, e é muito importante isso que ele vai dizer agora, a igreja não deve ser seduzida a pensar que pode expandir o reino de Deus por meio de revoluções políticas e sociais, marchas políticas, protestos, comícios e ativismo não são as chaves para o reino dos céus. Então, há sempre a tentação, isso ao longo da história da igreja isso aconteceu muitas vezes, e a igreja muitas vezes cedeu essa tentação, se deixou seduzir por essa tentação, de que nós podemos expandir o reino pelas armas deste mundo, pela força política, até mesmo pela guerra, até mesmo, como ele coloca aqui, revoluções políticas e sociais, por marchas, por protestos, por comício, por ativismo político. Mas ele diz aqui: marchas, protestos, comícios, ativismo político não são as chaves para o reino de Deus. Nós não podemos, irmãos, a questão chave é a seguinte: nós não podemos usar as armas carnais para implantar o reino de Deus, porque o reino de Deus é espiritual. Nós não podemos usar as armas deste mundo para implantar o reino de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus não se implanta assim. Não é pela força das armas, nem por revoluções, nem por protestos, nem por comícios, por passeato, o que for, que nós vamos implantar o reino de Deus. Mas nós vamos implantar o reino de Deus pelas armas espirituais, pela obra do Espírito Santo. Porque o reino de Deus, ele não é externo, ele é interno. E não vai adiantar tentarmos implantar esse reino pela força política, ou pelas armas, ou por protesto, comício, passeato, o que for, porque isso não muda o coração das pessoas. Essas armas não implantam o reino, porque o reino, a obra dele é espiritual, é uma obra do Espírito Santo, e essas armas não podem fazer isso. Nenhum protesto, nenhuma guerra, nenhuma revolução pode mudar o coração de ninguém, e pode fazer aumentar o reino de Deus. Mas muitas vezes a igreja ela é seduzida por esse tipo de coisa. E aqui o pastor, ele nos previne e nos alerta que nós não devemos nos deixar seduzir e pensar que podemos expandir o reino de Deus por meio de revoluções políticas, sociais, marchas, protestos, comício, ativismo,
Essas coisas não são a chave do reino dos céus. Ele continua falando assim: o melhor que os governos terrenos podem fazer, mesmo que sejam liderados por cristãos, é conter o mal e punir os malfeitores. Irmãos, com isso, então, nós não queremos dizer que a política e que os governantes humanos sejam, que as instituições humanas, que os governos, que as autoridades sejam coisas sem importância, né? São importantes para um mundo mau como esse, mas não podem implantar o reino de Deus. Existe um limite para o poder dos governantes, e Deus instituiu os governantes. Paulo vai falar isso lá em Romanos capítulo 13, que Deus instituiu os governantes para que eles venham punir os malfeitores. Vamos ler agora 1 Pedro, capítulo 2, versículo 14. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 14. Vamos ler o 13 e o 14, tá? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Pedro, capítulo 2, verso 13 e 14. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados, para o castigo dos malfeitores e para o louvor dos que fazem o bem. Para que existem os governadores, irmãos? Para o castigo dos malfeitores e para o louvor dos que fazem o bem. Então as autoridades foram instituídas por Deus, e é o máximo que eles podem fazer para o bem da sociedade, entendeu? Eles têm o poder e eles foram instituídos por Deus, mas eles não podem mudar o coração das pessoas. Nenhuma autoridade, nenhum poder político, nenhum poder humano pode implantar o reino de Deus, porque o reino de Deus ele está onde? No coração, entendeu? Então, não pode, por exemplo, um governante com as armas da política, do poder, mesmo que ele seja um cristão, ainda que seja um cristão, e esse é o ponto que o pastor coloca aqui, o melhor que os governos terrenos podem fazer, mesmo que sejam liderados por cristãos, é conter o mal e punir os malfeitores. É só isso que eles podem fazer. Então o poder da política não pode implantar o reino de Deus, porque, irmãos, o reino de Deus é no coração, e nenhum poder humano, nenhum poder político, nenhum governante pode mudar o coração de outra pessoa, só o Espírito Santo. Por isso que o reino de Deus não se expande pela política. A política tem o lugar dela, mas ela não pode implantar o reino de Deus, né? Então, o que o pastor coloca aqui é que existe uma função para os governantes, é conter o mal, punindo os malfeitores. Por isso existem leis, por isso existe prisão, por isso existem punições, né? Não é o caso aqui do nosso país, mas existem nações que têm pena de morte. Então, todas essas coisas, e a pena de morte é bíblica, inclusive, né? Mas, e todas essas coisas, elas são para o quê? Para a punição dos que cometem crimes, para que eles tenham medo, para que eles sejam contidos. Mas é só isso que os governos podem fazer, não podem fazer mais do que isso. Eles não podem transformar as pessoas, só o Espírito Santo. E a igreja é que vai proclamando a palavra de Deus. Há um outro texto aqui importante dentro disso, que eu queria ler também com vocês, que eu até citei há pouquinho, mas é bom nós lermos, que é Romanos, capítulo 13. Abra comigo também, por favor, irmão, a sua Bíblia. Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13. Então, diz assim a palavra do Senhor. Romanos, capítulo 13. A partir do verso 1. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso que resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más.
Queres tu, pois, não temer a autoridade, faz o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Né? Você vê aqui, Paulo repete o ensino de Pedro, que as autoridades existem para punir os malfeitores e para beneficiar aqueles que fazem o bem. Então, por exemplo, tem um bandido, tem um assassino, um estuprador, um ladrão, ele deve ser punido, porque aí isso contém o mal na sociedade. É por isso que Deus instituiu as autoridades. Então, meus irmãos, as autoridades humanas, elas são próprias para esse mundo mal. Esse mundo mal tem que ser contido pelas autoridades, tem que ter lei, tem que ter punição. Isso é bênção de Deus para um mundo como o nosso, para que o mundo não fique ainda pior. Então, vocês imaginem um mundo onde não tem governo, onde não tem punição, onde não tem lei, né? Então, seria um mundo totalmente impossível de se viver, de sair na rua. Então, as autoridades são instituídas por Deus porque os homens são pecadores, os homens são corrompidos, e existem aqueles que, digamos assim, eles se tornam extremamente perversos nas suas ações e eles têm que ser punidos. Então, as autoridades, o máximo que elas podem fazer é isso. Então tem uma sociedade ali, aí as autoridades têm a lei, têm as punições, e elas vão aplicando as punições para que os criminosos, eles se contenham, e eles sejam punidos, e a vida possa ser, a vida então tenha a possibilidade de existir, uma vida nesse mundo. Mas isso, irmãos, não é implantar o reino de Deus. Existe uma grande diferença entre um bom governo que cumpre o seu papel dado por Deus, né? E implantar o reino de Deus. Um bom governo, o máximo que ele pode fazer é punir os malfeitores para o benefício das pessoas que não cometem crimes. É o máximo. Mas ele não pode mudar o coração do malfeitor, nem de ninguém. Ele não pode implantar o reino de Deus. O reino de Deus é implantado aonde? No coração. As armas, a igreja não pode usar a arma da política para implantar o reino. É aí que está a falha. Se a igreja for seduzida e tentar implantar o reino de Deus pelas armas da política, vai falhar, porque isso não é possível. As armas são espirituais, é a pregação do evangelho, é o clamor a Deus para que Deus faça uma obra nos corações. É o Espírito Santo quem abre o coração das pessoas, quem converte as pessoas, quem aponta para Jesus. É espiritual, não é carnal. É uma obra, é um milagre de Deus no coração, não é uma obra humana. Então o pastor, ele coloca assim: no entanto, tais medidas políticas não têm poder para quebrar, olha só como ele fala aqui, as correntes das trevas e libertar os filhos deste mundo do poder do pecado. Eu vou ler todo o parágrafo, repetir a parte que eu li e vou continuar. Diz assim: o melhor que os governos terrenos podem fazer, mesmo que sejam liderados por cristãos, é conter o mal e punir os malfeitores. No entanto, tais medidas políticas não têm poder para quebrar as correntes das trevas e libertar os filhos de Deus, libertar os filhos deste mundo do poder do pecado. A teocracia do Estado judaico no Antigo Testamento provou que nem mesmo a melhor legislação pode estabelecer o reino dos céus na terra. Embora o poder político possa influenciar o comportamento externo para o bem, ele não pode desfazer o reino das trevas que está dentro dos corações daqueles que estão escravizados ao príncipe do presente século mau, que é o diabo. Então o diabo, ele domina a vida das pessoas que não têm Cristo ainda, né? Pela mentira, pelas tentações, porque os homens no coração
amam os caminhos da mentira que o diabo apresenta para eles. E o poder político, ele não pode libertar as pessoas disso, não pode. Quem liberta as pessoas disso é o Senhor Deus, pelo seu Espírito Santo, na medida que o Evangelho é pregado. Então a igreja nunca deve tentar implantar o reino pelas armas terrenas, mas sim pelas armas espirituais. Né? Então esse é o nosso caminho, isso aqui mostra a nossa missão. Veja que o pastor está colocando aqui, que a missão da igreja não é política. A missão da igreja não é política, a missão da igreja é o quê? Espiritual. Né? A política tem o lugar dela, os governos têm o lugar deles, mas a missão da igreja não é a missão dos governos. A missão da igreja é outra. E nós não podemos misturar as coisas. Né? Então, é cada um no seu lugar. E não podemos começar a tentar implantar. O governo não pode interferir nas questões da igreja e ditar questões espirituais, não pode. E nem a igreja tentar implantar o reino pela força da política. Então, esse é o ponto. Aí mostra a missão realmente da igreja, né? Eu vou ler mais um pouco, o tempo está quase acabando, mas dá para a gente ler mais um pouquinho. O outro ponto que ele coloca é o seguinte: as chaves e a missão da igreja, seguindo essa sequência aí do ensino do livro. Ele diz assim agora: a única esperança para este mundo é a mensagem do Evangelho, que foi confiada à embaixada do céu. Por essa razão, a missão da igreja não é a restauração desta presente era má, por meio de reformas sociais, legislativas. O reino dos céus não avança por tais meios. Não me entendam mal, ele diz. Cada cristão, como membro ativo da sociedade, é chamado a ajudar pessoalmente os necessitados, a orar por seus governantes e a fazer o que puder para promover a justiça e a igualdade neste mundo mau. Embora os cristãos não sejam deste mundo, eles permanecem neste mundo. A palavra de Deus tem um impacto na forma como os cristãos vivem neste mundo. Eles têm seus deveres cívicos, tais como votar com consciência, pagar seus impostos. Eles são chamados por Deus para ajudar seus próximos que estão em necessidade e a ter compaixão pelos doentes, pobres e abandonados neste mundo. Eles devem procurar fazer o bem a todos. Para onde quer que o cristianismo vá, tais bênçãos certamente o seguirão. No entanto, as responsabilidades dos cristãos individuais e as bênçãos que seguem a propagação do Evangelho não são a mesma coisa que a grande comissão que Cristo deu à igreja enquanto uma sociedade de crentes. A igreja não é chamada para tomar o controle das nações, nem sequer é chamada para alimentar as nações. Deus não prometeu santificar a cultura ou redimir os governos terrenos. Semana que vem, o tempo está acabando já, aí tem muitos detalhes aqui que eu queria explicar para vocês, eu não vou conseguir explicar agora. Eu vou só fazer uma introdução aqui desse ponto, aí semana que vem nós vamos continuar para explicar melhor, tá bom? Mas o que ele estava falando aqui é o seguinte, em resumo: existe uma diferença entre o papel que o cristão, como um cidadão deste mundo, né? Ele é cidadão, por exemplo, nós somos cidadãos da onde? Do Brasil, não somos? Né? Então nós, na medida que nós vamos como cristãos vivendo no Brasil, nós vamos abençoando o país pela nossa vida. Nós vamos influenciando a sociedade. Jesus Cristo disse que nós somos o sal e a luz do mundo. Nós então vamos ter os nossos deveres cívicos, né? Vamos ter que votar, temos que votar bem. Vamos ter que cumprir, pagar os nossos impostos. Eu nem li, mas aqui em Romanos Paulo diz, aqui por exemplo, no versículo 7, ele diz assim, se estiver aberto vocês podem ler, senão vocês só ouçam agora, assim, Romanos 13, 7, portanto dai a cada um que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Então, pagar os seus tributos, pagar os seus impostos, votar, tudo isso são deveres que nós temos com a nação. E nós cumprimos os nossos deveres.
Somos chamados para ajudar o próximo, somos chamados a ter compaixão dos doentes, dos pobres. Na medida que o Evangelho vai crescendo, essas coisas vão acontecendo, entendem, irmãos? Então a sociedade melhora, tem mais justiça, começa a ter ali o apoio às pessoas mais carentes. Isso aí é efeito do Evangelho na vida individual dos cristãos, tá? Isso é verdade. Porém, meus irmãos, nós não podemos confundir isso que acontece através de cada cristão agindo no seu meio, né, com a missão da igreja como corpo de Cristo. São duas coisas diferentes. Então, se eu puder explicar, é mais ou menos assim. Cada um de vocês vai influenciar a sociedade de alguma maneira, na sua profissão, na sua vida, na sua família. Vocês vão ajudar a sociedade. Como cristãos, vocês vão beneficiar a sociedade. Mas isso não pode ser confundido com a missão da igreja como corpo de Cristo. São duas coisas diferentes. A missão da igreja é pregar o Evangelho. Aqui, o púlpito aqui, vou ilustrar assim, não é um palanque eleitoral. Eu não posso chegar aqui e falar para vocês, votem nesse, votem naquele, entendeu? Porque aqui eu tenho que pregar o quê? O Evangelho. Esse é o meu assunto aqui, ó. Não é política partidária. Eu não posso fazer isso. Então, mas um irmão pode se envolver com política. Pode se candidatar a um cargo político, pode. Se for chamado por Deus, né? Pode se envolver com questões dentro do seu chamado, do seu papel que Deus lhe colocar na providência. Mas isso é uma coisa, um cristão individual. Outra coisa é a igreja assumir isso como sua missão. É a igreja virar uma ONG, virar um partido político, virar uma empresa. A igreja tem uma missão específica. Mas semana que vem eu vou explicar melhor isso aí, tá bom? Vamos orar? Pedir que Deus nos abençoe nesse estudo que nós já fizemos esta noite. Ó Deus, obrigado, Senhor, que nós pudemos estudar a sua palavra bendita, santíssima, hoje à noite. Falar desse assunto tão importante, Senhor. Nós pedimos a sua misericórdia, a sua graça, para que possamos compreender cada vez melhor a missão da Igreja de Jesus. E possamos, Senhor, assim, por sua bondade, misericórdia, agir como igreja, Pai. Igreja como corpo, igreja do Senhor, e também na nossa vida, na sociedade, como cristãos, como cidadãos de um país também, sendo cristãos, influenciar a igreja benéfica, a nação beneficamente, Senhor, levando o Evangelho de Jesus. Nós pedimos a sua bênção e a sua graça sobre a nossa vida nesse sentido, em nome de Jesus. Que o Senhor seja louvado, que o Senhor seja glorificado cada vez mais em nosso viver, Senhor Jesus. Assim oramos e assim agradecemos. Amém.